Ele foi um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos, sendo até hoje um dos maiores ídolos tanto do Botafogo quanto da seleção brasileira. Um jogador que encantou o mundo do futebol com suas jogadas e dribles, que assim como Maradona, ganhou uma Copa do Mundo praticamente sozinho e que formou com Pelé uma dupla que jamais foi derrotada com a camisa do Brasil. Hoje vamos falar sobre a história de um dos maiores dribladores de todos os tempos e que em seu auge foi considerado por muitos como melhor até mesmo que o próprio Pelé. Com vocês, a história de Mané Garrincha. O nome verdadeiro do Garrincha era Manuel Francisco dos Santos. Ele nasceu no dia 28 de outubro de 1933, em um bairro do Rio de Janeiro chamado Pau Grande. Quanto ao nome de Garrincha, esse foi um apelido dado ao pequeno Manuel pela sua irmã, fazendo uma associação com um pássaro de mesmo nome que o jovem gostava de caçar em sua infância. Bem, o Garrincha foi minha irmã. É que eu tinha o hábito de caçar passarinho e existia um passarinho chamado Garrincha. E esse passarinho, quando caía no assalpão, na armadilha, como diz, nós dizemos assalpão é armadilha. Então, minha irmã um dia me viu pegar o passarinho e fazer uma covardia com o passarinho, então falou que eu ia chamar Garrincha. Então, por isso ficou o nome Garrincha. Por falar em irmã, o Garrincha veio de uma família humilde com 15 irmãos. E um fato sobre a vida pessoal do Garrincha que não podemos deixar de comentar era que seu pai, Amaro Francisco dos Santos, que era alcoólatra, colocava cachaça na mamadeira do pequeno Garrincha, justamente para o menino se acostumar a beber desde cedo, o que obviamente trouxe muitos problemas a Garrincha no futuro, tanto dentro de campo quanto fora. Com o tempo, Garrincha começou a jogar em alguns clubes locais e até mesmo em um time de uma fábrica. Nesse período, ele chegou a fazer testes no Vasco e no São Cristóvão, mas foi reprovado devido ao fato de ter as pernas tortas. Afinal, a sua perna direita era 6 centímetros mais curta do que a perna esquerda, o que causava muita desconfiança nos olheiros dos times. Mas tudo mudou em 1953, quando o Garrincha foi fazer um teste no Botafogo. De início, ele foi subestimado e ridicularizado justamente pelas suas pernas tortas. Eu nunca notei nada na minha perna torta. Depois que eu vim no Botafogo, o pessoal falou que eu tinha a perna torta. Eu acho que ajudou bastante sim, porque enquanto os gringos olhavam para minha perna torta, dizendo que o cara não joga nada e tal, eu ia pegando a bola, ia passando por eles, ia fazendo meus gols, dando as bolas para fazer gol. Enfim, cheguei onde eu sou, com essa perna torta assim mesmo. Mas a partir do momento em que ele pegou na bola, todos ali viram o quão genial era o jovem Garrincha. Inclusive, durante esse teste, ele fez o que quis com o grande e renomado lateral esquerdo da época, Nilton Santos, que logo depois do teste falou para a diretoria do clube carioca para que contratassem o jovem de 19 anos, pois não queria tê-lo como adversário. Assim, em 1953, o Garrincha foi adquirido pelo Botafogo e se tornou o novo ponta-direita do clube. Em 19 de julho de 1953, Garrincha estreou com a camisa do Botafogo em um jogo contra o Bom Sucesso, válido pelo Campeonato Carioca, e logo em sua estreia, ele fez simplesmente um hat-trick, ajudando o Botafogo a vencer aquele jogo por 6-3. Nesse seu primeiro ano como jogador profissional, apesar de não ter conseguido conquistar títulos com o Botafogo, ele já chegou jogando muita bola, e ele fez 20 gols em 26 jogos naquele campeonato carioca. Em 1954, o desfecho foi o mesmo de 53, onde mesmo com Garrincha arrebentando individualmente, o Botafogo novamente passou o ano sem títulos. E em 1955, apesar de mais uma vez ter passado o ano sem conquistar uma taça, esse foi o ano em que o Garrincha foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, e a partir daqui começa uma história de muitas glórias de um dos maiores jogadores que o Brasil já teve. Em 1956, mais uma vez, não conseguiu conquistar títulos pelo clube carioca, o que levou muitas pessoas a chamarem o Garrincha de firulento, pois apesar de jogar muito bem, ele ainda não havia conseguido conquistas coletivas pelo clube. E é importante também entendermos o contexto daquela época, pois os pontas naquele período cumpriam funções diferentes das de hoje em dia. Nos tempos atuais, estamos acostumados a ver grandes pontas direitas normalmente sendo canhotos e grandes pontas esquerdas normalmente sendo destros.
Afinal, os pontas hoje em dia são jogadores que geralmente cortam para o meio e chutam para o gol, dando um exemplo como Arjen Robben, o holandês, fazia, por exemplo. Mas naquela época era diferente. Os pontas esquerdas eram canhotos e os pontas direita eram destros, justamente porque a função dos pontas antigamente era ir até a linha de fundo e cruzar a bola para que os outros jogadores marcassem os gols. Ou seja, os pontas antigamente não eram fazedores de gols, e sim assistentes, criadores de jogadas. Então, por esse fator, ele não ter conseguido conquistar títulos e por muitas vezes ir em excesso à linha de fundo apenas para driblar, o Garrincha era considerado um jogador de pouca objetividade e de dribles desnecessários. Mas isso mudou em 1957, onde o Garrincha finalmente conquistou um grande título pelo Botafogo, sendo campeão do Campeonato Carioca, eleito o melhor jogador daquele campeonato estadual e fazendo 20 gols em 26 jogos, o que mostra que mesmo que não fosse a sua principal função, o Garrincha era um grande goleador para sua posição na época. E ainda em 57, o Garrincha disputou a Copa América pelo Brasil, em que terminou como vice-campeão. Já em 1958, apesar de ter jogado muito bem, não conseguiu conquistar títulos pelo Botafogo. Mas esse foi o ano em que ele foi convocado para jogar a sua primeira Copa do Mundo, que iria acontecer na Suécia. E uma curiosidade sobre isso era que Garrincha inicialmente não estava nem entre os convocados, mas foi chamado de última hora por causa da desistência de um jogador. Inicialmente começou sendo reserva na Copa junto com Pelé, mas a partir do terceiro jogo, tanto Garrincha quanto Pelé se tornaram titulares absolutos e não saíram mais do time. O Brasil, liderados por Didi, Pelé e, é claro, Garrincha, jogou muito naquela Copa. Logo em seu primeiro jogo, na Copa contra a União Soviética pelo terceiro jogo da fase de grupos, Garrincha e Pelé destruíram em poucos minutos uma das seleções mais fortes do mundo na época, que era uma das candidatas a vencer aquela Copa e que tinha o único goleiro da história até hoje que conseguiu ganhar uma bola de ouro, o lendário Lev Yashin. Na semifinal contra a França, ele jogou demais, e na final contra a anfitriã Suécia, o Garrincha arrebentou dando 2 assistências naquela final. E no final, o Brasil se sagrou campeão do mundo pela primeira vez em sua história e o Garrincha destruiu naquela Copa, tanto que entrou na seleção de 11 melhores da Copa do Mundo. Em 1959, o Garrincha continuou destruindo tanto pelo Botafogo quanto pela seleção brasileira, entortando os adversários e dando show em campo. Mas apesar do seu desempenho individual, ele não conseguiu conquistar nenhum título esse ano, sendo vice-campeão do Campeonato Carioca perdendo para o Fluminense e sendo vice da Copa América perdendo para a Argentina. Em 1960, o Botafogo novamente não ganhou troféus, tendo sido vice-campeão do torneio Rio-São Paulo. Já em 1961, foi um grande ano individualmente tanto para o Garrincha quanto para o seu clube Botafogo, que conquistou 3 títulos nesse ano. O time voltou a ganhar o Campeonato Carioca, com Garrincha sendo eleito novamente o melhor jogador daquela competição e ganhou também a Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo e o torneio início do Campeonato Carioca. Em 1962, foi sem dúvidas o ano que Garrincha viveu seu auge no futebol. Pelo Campeonato Carioca, novamente foi campeão, sendo de novo eleito o melhor jogador daquele estadual. Foi campeão também do torneio Rio-São Paulo e mais uma vez do torneio início do Campeonato Carioca, sem contar que chegou até a final da Taça Brasil, atual Campeonato Brasileiro, e mesmo tendo perdido a final para o Santos do seu companheiro de seleção Pelé, Garrincha ainda foi eleito o melhor jogador daquela Taça Brasil. E tendo sido um dos melhores jogadores da última Copa, sendo um dos melhores jogadores não só do Brasil, mas do mundo, é óbvio que o Garrincha estaria na lista de convocados para a Copa de 1962, organizada no Chile. Logo no segundo jogo da fase de grupos, contra a Tchecoslováquia, Pelé sai de campo machucado e sem condições de voltar a atuar naquele Mundial. Coube então ao Garrincha assumir o protagonismo da seleção brasileira e ele simplesmente não decepcionou. A Copa do Garrincha em 62 foi tão absurda que ela é considerada até hoje uma das melhores atuações individuais da história das Copas e para muitas pessoas até mesmo consideram a melhor de todas, superando até a atuação do Maradona em 1986.
pois no terceiro jogo da fase de grupos, ele acabou com a partida dando dribles desconcertantes para cima dos marcadores e distribuindo uma assistência. Já nas quartas de final, voltou a colocar o jogo no bolso fazendo 2 gols, um de cabeça e o outro sendo um golaço de fora da área com a bola indo no ângulo. Agora falando das semifinais contra os donos da casa, ou seja, o Chile, ele novamente destruiu com aquela partida, fazendo 2 gols, uma assistência e dando nada menos, nada mais do que 16 dribles. Ele simplesmente fez 16 dribles no jogo, isso em uma semifinal de Copa do Mundo. E ele jogou tanta, mas tanta bola, que naquela partida o narrador chileno simplesmente se perguntou: de que planeta veio Garrincha? Ao maior estilo Jorge Igor nos tempos atuais. E na final da Copa do Mundo, mesmo com uma febre de 40 graus, o Garrincha ainda foi para campo e apesar de não ter participado diretamente de gol, ele ainda ajudou muito o Brasil a vencer a final e se sagrar bicampeão seguido da Copa do Mundo. O Garrincha, inclusive naquela Copa, além de ter terminado como campeão, ele foi um dos artilheiros e ele foi eleito o melhor jogador disparado daquela Copa do Mundo. Tanto que ele foi o primeiro jogador da história das Copas do Mundo a ter terminado como artilheiro, campeão e melhor jogador de uma Copa do Mundo. Simplesmente absurdo o feito de Garrincha. Tanto que a renomada revista francesa France Football fez uma correção de que o Garrincha deveria ter ganhado a Bola de Ouro de 1962 e só não ganhou porque não podia concorrer, mas era um fato de que ele foi o melhor do mundo em 1962. Porém, a partir de 1963, as coisas começaram a mudar na vida de Garrincha. Nesse ano, apesar de ter conquistado o torneio início do Campeonato Carioca com Botafogo, o jogador começou a conviver com lesões no joelho e foi nesse período que o seu problema com o alcoolismo começou a piorar cada vez mais, o que consequentemente afetou seu desempenho dentro de campo. Em 1964, se sagrou campeão do torneio Rio-São Paulo pela segunda vez com o clube alvinegro. Porém, o Garrincha já não conseguia jogar tão bem quanto antes, devido às lesões e ao fato de já estar fora de forma por causa do álcool. Assim, o ano de 1965 foi o último do jogador defendendo o Botafogo, que não conseguiu conquistar títulos naquele ano. E apesar de uma saída ruim do clube, o Garrincha é considerado até hoje o maior ídolo da história do Botafogo. Pelo Botafogo, Garrincha disputou 612 partidas, marcou 245 gols e deu aproximadamente 188 assistências e conquistou 9 títulos. E os principais títulos desses 9 são os 2 torneios Rio-São Paulo e 3 campeonatos cariocas que naquele tempo tinham um valor absurdo. O Garrincha realmente fez uma história belíssima pelo clube alvinegro. Assim, em 1966, o Garrincha, após deixar o Botafogo, foi contratado pelo Corinthians, que inclusive naquela época passou a ser apelidado como Timão justamente por causa de Garrincha e outros grandes jogadores que tinha no elenco, um apelido que permanece até os tempos atuais. Nesse ano, que foi o seu primeiro e último defendendo o Corinthians, o Garrincha, apesar de não ter conseguido jogar tão bem, ainda conseguiu conquistar o seu terceiro torneio Rio-São Paulo da carreira e pelo Corinthians, o Garrincha disputou 13 partidas, marcou 2 gols e deu 4 assistências e conquistou um título. E mesmo estando em declínio, o Garrincha ainda foi convocado para jogar sua terceira e última Copa do Mundo em 1966. Porém, tanto o Garrincha quanto o Brasil foram um fiasco naquela Copa, e apesar de ainda ter feito um golaço de falta, ele não conseguiu evitar que o Brasil fosse eliminado ainda na fase de grupos, e depois disso, o Garrincha não voltou a atuar com a camisa da seleção brasileira em jogos oficiais. Portanto, pela seleção brasileira, o Garrincha disputou 50 partidas, marcou 12 gols oficiais e deu 13 assistências, e conquistou 2 títulos sendo 2 Copas do Mundo. O Garrincha é, sem dúvidas alguma, um dos maiores jogadores que a seleção brasileira já teve em sua história, e para muitos é o segundo maior jogador da história da seleção, atrás apenas de Pelé. Depois da Copa ruim em 66, a carreira do Garrincha ficou marcada por passagens curtas em vários clubes. Ele chegou a defender as camisas da Portuguesa Santista, do Fortaleza, do Júnior Barranquilla da Colômbia, do Flamengo, do Novo Hamburgo e do Rio Grandense.
até que em 1972 anunciou sua aposentadoria do futebol após ter defendido o Olaria, seu último clube na carreira. E em 1973, já aposentado e com 40 anos, jogou uma partida de despedida pela seleção para receber homenagens dos torcedores e dar adeus à seleção brasileira. E depois disso, durante os 10 anos seguintes, o Garrincha voltou para sua terra natal e lá ficou até o dia do seu falecimento em 1983, em decorrência da bebida. No dia 20 de janeiro de 1983, o Brasil perdia um dos maiores jogadores de todos os tempos e que ajudou a construir a identidade do nosso futebol. O Brasil perdeu o grande e genial Mané Garrincha. O adeus a Mané Garrincha. 31 anos depois de chegar ao Rio, acompanhado dos amigos Swing e Pincel, Garrincha volta a Pau Grande, desta vez para ficar. Neste momento, o corpo de Mané Garrincha deixa o Maracanã. Garrincha deixa o Maracanã. Pela última vez, ídolo maior de um povo, ídolo maior desse estádio. Debaixo de muita emoção, o caixão de Mané Garrincha é colocado num carro aberto do Corpo de Bombeiros. O povo canta a valsa de despedida para Mané Garrincha. Mané Garrincha, na minha humilde opinião, está entre os 10 maiores jogadores da história desse esporte chamado futebol. O Garrincha é bicampeão mundial, tendo a segunda maior atuação da história das Copas em 1962. O Garrincha também é praticamente o pai do futebol arte. Se existe Neymar, se existe Ronaldinho Gaúcho, muito se deve ao Garrincha, pois antes dele, os jogadores no máximo corriam com a bola no pé. O Garrincha começou a fazer acrobacias, começou a fazer toda uma habilidade diferente com a bola e começou a dar alegria para o povo. Não à toa que um dos seus apelidos, o Anjo das Pernas Tortas, também era a alegria do povo. Nenhum jogador fez mais pessoas, torcedores, sorrirem com o futebol do que Mané Garrincha. O seu futebol é eterno e ele é simplesmente lendário e inesquecível.